Hoje eu tenho a confiança de que realmente só o peito é o suficiente para ele. Às vezes ele mama só um peito, você oferece o outro, ele não aceita. Então você percebe que mesmo um tá sustentando ele. Vê que um bebê de 2 meses, se eu não acordar à noite, ele dorme quase a noite inteira. Então no começo, antes do programa, acordava quase toda hora, né? Às vezes 4, 5 vezes por noite, cada hora eu acordava assim. E hoje não, hoje eu tenho que acordar ele, pegar ele do berço para mamar, porque ele dorme quase a noite inteira. Meu nome é Maíra, eu tenho o Daniel, de 2 meses hoje, né? Antes do programa, a maior dificuldade que eu tinha, eu acho que mais a trava cortical, que, né, assim, como ainda ele tinha um mês, né, um mês e pouquinho, então eu senti que antes, né, no começo eu tinha bastante leite e a demanda dele ainda era muito pouca, então foi diminuindo e chegou um tempo que eu comecei a perceber que parecia que quase não tinha o leite, mas todo mundo ficava, porque não tem, qualquer coisa você dá leite, dá chupeta, dá isso e tudo aquelas coisas. A chupeta eu até cedi, até dei, mas aí eu vi que deu uma confusão de bico, então eu entendi que não seria legal, então eu retirei, não dei mais para ele. Pouco que ele pegou já foi o suficiente para que ele tivesse realmente essa confusão de bico. Então, assim, era mais o psicológico de achar que não tinha leite. E acho que foi em alguns saltos também, e aí ele brigava muito com o peito, e por conta da confusão, e talvez o salto eu não entendia, não tinha instrução nenhuma, e aquilo foi me deixando mais para baixo, e a produção foi diminuindo. Tinha dia que eu tava com o peito murcho, e não era assim no começo, então eu entrei em desespero. Quando eu vi, que aí eu vi o programa, tudo, eu fiquei com muito medo, né? Nunca tinha feito aquilo por internet, nada, mas foi assim muito bom para mim, questão de aprender muita coisa, né? De entender o que o Dani tá passando, né? Os processos e o protocolo também, apesar de às vezes, muitas das vezes ser um desafio para mim, porque era pouco puxado, eu ainda no começo, tenho um adolescente em casa, complicadíssimo. Ficar sozinha, então muitas das vezes eu quase não conseguia fazer, e eu lutando ali para fazer, mas foi muito bom. Hoje eu percebo que mesmo assim, com a minha dificuldade assim, às vezes de disciplina, aquela coisa, cansaço, eu consegui já quase dobrar a minha produção do que eu tinha. Hoje eu vejo como se fosse o começo, ele vazar, toalhinha eu tenho que estar o Daniel no peito e a toalhinha no outro porque vaza. Então assim, é gratificante ver que tem leite, que às vezes o Daniel ainda fica brigando com o peito, mas tá lá o leite jorrando na cara dele. Então é muito bom pra mim, assim, foi renovador. Eu aprendi muita coisa, igual eu falei, com a minha mãe. Mãe, se eu tivesse visto isso no começo de quando eu estava gestante, ou até mesmo quando eu tive o primeiro filho, eu tinha sofrido nem um pouco, nada, né? Por pele seria muito mais tranquilo, né? Eu acho que é muito gratificante tudo isso, assim, entender que um mês e meio atrás nada disso era possível se eu hoje não tivesse entrado no programa, hoje eu não tivesse com a minha produção bem melhor, né? As pessoas falam assim, nossa, mas que gordinho que ele tá tomando alguma coisa? Eu falei, não, só o peito mesmo, só exclusivo. Ai, que delícia, Mai.